Ok, então, boa tarde a todos. Hoje é domingo, exatamente 15 horas e 20 minutos, tá bom? Amanhã, na segunda-feira, vocês vão abrir essa aula, certo? Vão assistir e fazer as atividades que o professor pedir, tá bom? As atividades eu vou escrever depois, tá? Lá na lista, lá quando eu for postar essa atividade da semana 5 pra gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer por vocês estarem vindo, professor. Esta é uma aula muito importante, tá? Que é o romantismo no Brasil, tá bom? A gente viu, vou só amarrar com as aulas anteriores. O romantismo na Europa, né? Vimos que o contexto histórico do romantismo na Europa foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Vimos as autoras, né, da Europa, a Charlotte, a Emily Brontë, a Jane Austen, a Mary Shelley, a George Eliot, e a gente viu depois os autores do romantismo português. Foi uma aulinha bem curtinha, certo? Então, 20 minutos aquela aulinha foi. Esta a gente também quer fazer durar 20 minutos, já se passaram 2 minutos, um minuto e pouco, né? Vamos lá então. Agora, o professor está no romantismo e a gente viu daí que o principal contexto histórico foi a Revolução do Porto, né? Foi a Revolução do Porto, o principal contexto histórico de Portugal. Agora, a gente vai ver o romantismo no Brasil. Então, olha só. Vimos o romantismo aqui, na Europa, romantismo aqui em Portugal e agora o romantismo aqui no Brasil. Começamos assim: macro, Europa, Portugal e Brasil. Por quê? A apostila 6 de vocês começa com. Ela é toda de romantismo no Brasil. A apostila 6. Porque os autores europeus, como um todo, influenciaram os autores portugueses, né? Camilo Castelo Branco, influenciaram, e os autores portugueses, por sua vez, influenciaram bastante os autores brasileiros, certo? E o romantismo brasileiro, ele se divide bem certinho em 3 pedaços, certo? O romantismo, ele vai se dividir, vou usar aqui um exemplo para vocês, certo? Ele vai se dividir entre o romantismo poesia, que eu posso botar aqui essa maior parte aqui, ó, essa parte aqui, romantismo poesia, romantismo prosa e romantismo teatro, certo? Poesia, prosa e teatro. Então, como é que o professor vai fazer para ensinar para vocês isso? O Edinho vai trabalhar hoje o romantismo poesia, certo? Nas próximas aulas, o romantismo prosa e depois uma aulinha bem curtinha, espero eu, de romantismo poesia, teatro, certo? Poesia, prosa e teatro, certo, pessoal? Gratidão, então. Vamos lá. Meu cabelo tá bem impossível porque eu não estou frequentando barbearia, né? Em virtude da quarentena, sair só o máximo, o mais necessário possível, né? Vocês podem abrir o slide, vocês podem assistir essa aula no computador e abrir o slide no teu celular ou vice-versa. Eu vou mandar para vocês o slide, então é esse slide que eu quero que vocês abram, tá bom? O que vocês vão fazer? Né? Na primeira parte ali eu vou ter as gavetas do Brasil, quinhentismo, barroco, arcadismo. Tudo coisa do ano passado. Hoje o professor está abrindo para vocês a gavetinha do romantismo brasileiro. Então, romantismo brasileiro, segundos anos. Segundos anos, romantismo brasileiro, certo? E eu falo mais especificamente, deixo o meu abraço para os segundos anos A, B e C do Colégio Murialdo neste momento, tá? Entretanto, pode ser uma aula de revisão também para os terceiros, daqui a um tempo, tá? Se essa quarentena se estender muito, ok? Muito bem, então. Romantismo, então. Vamos lá. A gavetinha ali para vocês, no outro slide. Agora o professor Edinho está no slide 4, certo? No slide 5 é só uma imagem poética, assim, da literatura. Daí no slide 5, o professor Edinho tem o paralelo, né? Que é aquela linha do tempo, que começa com o romantismo, as escolas do Brasil. Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e contemporâneo, certo? Depois eu tenho um quadro sinótico, que é aquilo, são as escolas uma embaixo da outra daí, não mais em linha. Isso no slide 6. No slide 7, o professor tem o romantismo, poesia e prosa, ali, contexto histórico. O que vai ser o contexto histórico, né?
vai ser o que vai influenciar na escrita dos autores brasileiros. A Revolução Francesa triunfa, a Revolução Francesa influencia o triunfo da burguesia europeia, o que é o liberalismo econômico, a lutas em prol da abolição, já aparece alguma coisa, mas o contexto histórico que vai mais aparecer vai ser a vinda da família real para o Brasil e tudo que é feito depois que a família real chegou aqui no Brasil, criação de bancos, de faculdades, jardim botânico, criação de escolas, obrigatoriedade do ensino para crianças mesmo mais pobres, certo? Na lei isso, né? Não vinga na prática. Ou seja, todo esse contexto histórico vai influenciar do romantismo. Pessoal, quando se fala em romantismo no Brasil, tu tem que pensar mais ali de 1800 a 1850, 1860, 1870 no máximo. Então, quando for falar em romantismo no Brasil, tu vai pensar na primeira metade do século XIX. Depois, quando for falar em realismo no Brasil, tu vai pensar na segunda metade do século XIX, certo? Então, bota na tua cabecinha assim, romantismo no Brasil, de 1800 a 1870, no máximo. Certo, pessoal? Entenderam? Então, e o que mais, o contexto histórico que mais vai influenciar no romantismo brasileiro é a independência do Brasil. Por quê? O que significou a independência do Brasil? Em que ano aconteceu a independência do Brasil? Em que dia? Em que mês? Como vocês já sabem, né? Ó, já estão carecas de saber, talvez não lembram agora, mas não lembrem agora, mas sabem. Vai acontecer o quê? No dia 7 de setembro de 1822. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. E a gente agora precisa de um país. O que um país tem? História e cultura própria. O que? Ou seja, eu, escritor daquela época, que amo meu país, eu vou fazer o quê? Me juntar meio que num projeto ideológico com outros escritores e escrever textos com as características ufânicas. O que é ufanismo? Ama a pátria, exalta a pátria. Não consegue ver os defeitos da pátria, só vê as qualidades. Então eu vou criar o quê? Um país perfeito, um país idealizado. Idealização é a palavra-chave do romantismo no Brasil. Por quê? O que é idealizar? Se eu pedir assim para você agora, idealize uma namorada, idealize um namorado. Você vai descrever mentalmente só características boas dessa pessoa. E essa pessoa existe? Não, essa pessoa não existe. Essa pessoa ela é idealizada, certo? Então, eu agora, enquanto escritor do romantismo, eu vou idealizar a minha pátria, certo? Então tá, principal característica, o que tu tem que saber? Principal contexto histórico. O que aconteceu na sociedade que mais influenciou a escrita romântica? A independência do Brasil, certo? A independência do Brasil, ok? Então tá, pessoal. A independência do Brasil foi o principal contexto histórico, ok? O outro, então, contexto histórico, ok. Depois, no slide 8, o professor botou assim. No Brasil, eu perguntei para vocês, eu fiz essa pergunta para vocês. No Brasil, qual foi o contexto histórico que mais se refletiu na ideologia e nas obras dos autores românticos? Vai dizer que é o quê? A independência do Brasil. Por quê? Porque agora eu tenho um país meu, um país nosso. Eu vou ser escritor. Eu sou uma das poucas pessoas do Brasil que sabe ler e escrever, escreve e lê bem, e frequentou museu, frequentou teatro, e frequentou no exterior e aqui. Eu tenho a obrigação, e eu sou escritor, a obrigação de criar um país bonito, um país histórico, com um passado histórico bonito, inclusive. Nós vamos falar sobre esse passado histórico, tá bom? No slide 9, opa, a professora Jean fez uma coisa errada aqui. Deixa eu ver, aqui. No slide 9, eu coloquei a foto, né? A imagem da proclamação da independência do Pedro Américo, né? Essa imagem ela é muito interessante, sabe? Porque é o dia que Dom Pedro I, né, teria gritado
é independência ou morte. Ou libertamos, ou nos afastamos de Portugal, ou vai ter guerra. Só que não foi bem assim, né? Tu já sabe que essa independência do Brasil foi uma coisa que vinda de Portugal para cá, né? Então, não é bem assim que aconteceu. Essa imagem ela é muito interessante. Analisem a imagem, porque ali eu tenho no centro, né, Dom Pedro. Ele é a pessoa mais alta ali, porque ele tá com o chapéu dele alcança o topo da imagem, ninguém é mais alto ali que ele. E ali eu vejo a população pobre, descalça, se abraçando e festejando, né? Só que na realidade não foi bem assim. Dizem que Dom Pedro nem andava de cavalo, ele andava de burrico, que ele tinha medo de cavalo. E aqui no canto direito, no canto inferior direito da imagem, eu tenho uma mulher com um manto azul na cabeça segurando uma criança. Aquela mulher nos remete quem? Certeza que ela nos causa. A Maria, né, mãe de Deus. É como que se Maria estivesse ali abençoando a cena, tá? Mas é uma imagem que ela é fictícia, né? Não é uma imagem real, né? Entra no projeto de idealização desse país. No slide 10 eu tenho uma outra imagem também, que forma-se um coração. Eles estão uma formação de batalha, formada no coração. Lá no fundinho eu tenho o grito, né? O Ipiranga, o rio no Ipiranga, tá bom? Ali eu tenho a mesma imagem no museu, para você ver o tamanho dela, tá bom? E daí no slide 12, o professor fez assim. Lembra que a Jean falou que o romantismo no Brasil é dividido em 3 partes, certo? Poesia, prosa, poesia. Eu vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui o S, tá? Ó, poesia, que é a maior parte, prosa e teatro, ok? Romantismo no Brasil: poesia, prosa e teatro. Para que eu melhor pudesse explicar. Não é que os autores, quando agora eu vou escrever uma prosa para ficar dentro da prosa. Agora eu vou usar peça de teatro para ficar dentro do teatro. Aí não é que um autor escrevia só poesia, o outro só teatro e o outro só prosa. O mesmo autor poderia escrever os 3. Essa divisão foi feita a fins didáticos, para que eu pudesse explicar para vocês melhor, certo? Para que eu pudesse explicar melhor para vocês. Então vamos lá. Essas 3 partes: poesia, prosa e teatro. Hoje o Edinho só vai ensinar para vocês a poesia. E para que eu possa ensinar melhor a poesia para vocês, foi dividido em 3 gavetinhas, certo? Tem uma gaveta grande. Essa gaveta grande é o romantismo. Depois eu tenho 3 gavetas dentro dela: poesia, prosa e teatro. Dentro da gaveta, que está na gaveta do romantismo, eu tenho 3 gavetinhas, que é a poesia primeira geração, a poesia segunda geração e a poesia terceira geração, certo? Ó, no slide 12, o professor botou assim: para melhor ser ensinada e aprendida nos colégios, a poesia romântica foi dividida em 3 gavetas. A essas gavetas damos os nomes de primeira geração, segunda geração ou terceira geração, certo? Então agora o Edinho, no slide 13, o Edinho colocou tudo o que eu penso que vocês precisam saber para este momento que vocês estão passando agora, sobre a primeira geração. A primeira geração, ela pode ser chamada de geração. Ela pode ser chamada de geração primeira geração, ou ela pode ser chamada de geração indianista, ou ela pode ser chamada de geração nacionalista, certo? Nacionalista ou indianista? Bom, o título dela já te diz muita coisa. A primeira geração nacionalista vai ter poemas que vão falar o quê? Exaltar a pátria. E vão ser poemas ufânicos. Professor Edinho, o que é ufanismo? Exaltar a pátria sem ver os defeitos dela, certo? Muito bem. Então, primeira geração, nacionalista ou ufanista, ou indianista. As características dessa geração: ufanismo, Edinho, ufanismo, amar a pátria sem ver os defeitos, certo? E idealização da natureza. Como eu quero provar que o meu país é perfeito, eu idealizo a minha natureza. Então, a minha palmeira, que é superior ao carvalho, certo? Que tem na Europa. O meu pássaro sabiá é superior
aos pássaros que tem na Europa, por exemplo, tu entende? Então, quando eu canto, quando eu digo minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrela, nossas vagens têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Entenderam? Quando eu digo isso, eu estou exaltando a natureza. E eu estou sendo ufânico, porque é a minha terra, são os meus pássaros que são o quê? Mais perfeitos. Certo, pessoal? Então vamos lá. Outra característica: ufanismo, idealização da natureza, ufanismo, idealização da natureza e eu posso até botar exaltação da natureza. Eu vou apagar aqui, depois eu vou arrumar para vocês, que eu prefiro que vocês coloquem assim, ó, exaltação da natureza, certo? Exaltação da natureza, ó. Certo? Isso já arrumou aqui. Exaltação da natureza e idealização da mulher. Logo, vocês sabem que a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, né? Que a mulher, e na literatura, embora no romantismo muito lindamente, ela foi objeto, né? Ela foi objeto depois da poética dos autores homens, autores patriarcais, certo? Então, o professor tem a idealização da mulher. O que é idealização da mulher? E como eu sou romântico, do romantismo, eu sempre coloco a mulher acima de mim, ou seja, acima do eu lírico. A mulher é perfeita, ela é uma ninfa idealizada. Para os autores poetas românticos, a mulher não andava, ela flutuava, ela não sussurrava, ela não falava, ela sussurrava, ela não cheirava, ela exalava o perfume das mais belas flores, como um resgate lá do trovadorismo, certo? Então vamos lá: ufanismo, exaltação da natureza, idealização da mulher e idealização do índio. Gente, de onde que surge o índio? O índio surge do resgate histórico. Lembram que lá no romantismo português, no romantismo europeu, eles faziam um resgate histórico? Eles faziam romances que se passavam na época medieval e que tinham os cavaleiros medievais com as suas nobres, com as suas suceranas. Ou seja, aqui eu vou dizer, para eu criar um passado bonito, mítico, literário, poético para o meu país, eu vou idealizar o índio. O meu índio vai ser herói. Ele vai ser perfeito. Ele vai ser herói. Ele vai ser perfeito. Certo? Ele vai ser herói, ele vai ser perfeito, ele não vai ter defeito nenhum. Ok? Sou nobre, sou forte, da tribo Tupi. Certo? Ele vai ser perfeito. Perfeito. E Gonçalves Dias faz isso maravilhosamente bem em seus poemas. Tá bom? E daí o Egin botou embaixo o resgate histórico. Como é que eles fazem o resgate histórico? Eles criam um passado bonito e heróico pro país, como dizendo que o índio era herói, certo? E por fim, o passado idealizado. O passado idealizado, o resgate histórico e a idealização do índio é tudo uma coisa só. Gente, autores. Quais são os autores? Os autores desta gavetinha da poesia? Gonçalves Dias, tá? Que a gente cantou bastante vezes já o poema Canção do Exílio, e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, ele escreveu um marco. Eu posso perguntar na avaliação assim: qual é o marco inicial do romantismo no Brasil? Tu vai dizer a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Certo? Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Um livro de poesia, certo? No ano de 1836. Então, o marco oficial do romantismo no Brasil foi em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Ok? Então, gente, da primeira geração é isso. No slide 14, o professor coloca, né, a nossa velha e boa canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos passos em cismais sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras. Certo? Muito bem. Primeira geração, então, concluída. Depois, o professor Edinho, no slide 16, aí tem a segunda geração. A segunda geração, tu vai entender agora por que o Edinho pediu para tu pesquisar a vida do Lord Byron, por que o Edinho pediu para tu pesquisar a vida da Mary Shelley, a vida da Jane Austen. Por quê? Principalmente do Lord Byron, né? Porque os autores dessa primeira geração aqui, da primeira geração poesia, queriam exaltar a pátria do Brasil. Os autores da segunda geração, embora românticos, eles eram ultra românticos. O que é ultra? O que é ultra? Ultra é mais que mega, é mais que hiper, é mais que super. Ultra é o romantismo elevado, as suas características máximas, certo? Os autores dessa geração costumam se dizer que eles eram homens muito sofredores. Todos faleceram antes de completar 26 anos de idade. E eles exaltavam, eles amavam de uma forma. Amavam de uma forma que não cabia neles. E eles gostavam mais do ato de amar do que da própria pessoa que eles amavam. Ou seja, quando eles amavam uma pessoa, eles escolhiam pretendentes que eles sabiam que não tinham chances com ela. E se caso, eventualmente, ela passasse a retribuir o sentimento que eles sentiam por ela, eles não gostavam muito e tratavam logo de trocar de musa inspiradora, porque eles gostavam do ato de amar. Muitos desses homens, desses 4 autores, alguns deles, na verdade, tinham um quarto completamente escuro, certo? Decorado com símbolos de morte. Eles gostavam do sofrimento. Se gostavam, meu, ficou tão superficial aí, mas é mais ou menos nisso que o professor Edinho quer que vocês entendam. Quais são os nomes da segunda geração? Ultra romântica ou mal do século, certo? Por quê? Olha as características deles. Sofrimento amoroso, spleen byroniano. Lembra do spleen de Lord Byron, do spleen byroniano? O que é o spleen? Lembra que é melancolia? O que é depressão? Presença da morte, idealização da mulher, erotismo, idealização do amor, regresso à infância, evasão e subjetividade. Certo, pessoal? Os autores. Quais são os autores? Os autores são Casimiro de Abreu, né? Ele escreve aquele poema que eu gosto muito, né? Que faz um regresso à infância. O que é quando o autor regride à infância? Ele não está contente com o momento que ele está vivendo, que eles são sofredores, né? As musas não o amam, eles são sofredores. Ele quer voltar à infância. Ele fala assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Aquelas tardes fagueiras embaixo das laranjeiras brincando entre os laranjais. Certo? Então eu vou ter sofrimento amoroso, sabe o que é? O spleen byroniano, tu sabe o que é? Presença da morte é a morte presente nos poemas. Idealização da mulher, eu tenho uma musa idealizada e não real. Erotismo, vai ter bastante erotismo também, embora às vezes a mulher é idealizada, outras vezes ela é erotizada. Eu vou ter a idealização do amor, o amor perfeito. Eu vou ter a evasão. O que é o sentimento de evasão? O sentimento de evasão é um sentimento de não estar bem com a sociedade, com o momento atual, e ele precisa de um escape, um escapismo. O que é escapismo? Escapismo é assim, você não está bem com a tua situação atual, e daí você joga 12 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia jogando teu PlayStation 4. Certo? Tu está se escapando de alguma coisa que tu não quer encarar. Não estou dizendo que todo mundo que jogue, né, tenha essa característica do escapismo, mas é um exemplo que eu dei. E por último, a subjetividade. O que é subjetividade? Eu analisar determinada coisa de acordo com a minha opinião. Por exemplo, este passarinho aqui é bonito, esse bibelô é bonito, ele é perfeito. Ou eu posso dizer, ele é horrível.
O meu perfeito e o meu horrível é uma visão subjetiva minha. Agora eu vou analisar esse passarinho numa visão objetiva. Eu pergunto para 20 pessoas o que elas acham desse passarinho. A média delas deu que elas acham que ele é horrível. Pronto, o passarinho é horrível de uma visão objetiva. Se eu digo só a minha visão individual, o passarinho ele é analisado subjetivamente. E ali os autores não querem saber de fazer análise, coletar dados, eles querem saber de falar das suas próprias impressões sobre o objeto de poesia deles, tá bom? Os autores são Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo escreveu A Noite da Taverna, né? Que é um poema que é gigante, é um livrinho, né? Ele é perfeito, sabe? Fagundes Varela e o Junqueira Freire. Esses são os principais autores, certo, pessoal? Agora a gente vai para a terceira parte. Daí no slide 17 tem ali esse poema do Casimiro da infância que eu declamei. A terceira geração é a condoreira. O que é a condoreira? A geração condoreira, ela vem de um pássaro condor. Seria pássaros que anunciam maus presságios. Quando esse pássaro passa, os antigos diziam, na Europa, né, que ele trazia maus presságios, más coisas aconteceriam. As características dessa geração é crítica social e abolicionismo. O que é abolicionismo? Luta pelo fim da escravidão, certo? Isso é abolicionismo. Luta pelo fim da escravidão, tá bom? Caramelo, caramelo, caramelo tá na porta só olhando. Louco pra entrar, pra ver vocês. Só que ele não toma banho, sabe? Ainda. Então ele não frequenta aqui a sala. Mas eu vou dar banho nele, vai dar tudo certo. Então eu tenho crítica social, que é o quê? Crítica social, eu critico a sociedade por meio dos meus poemas, e eu sou abolicionista. Eu sou veementemente contra o sistema escravocrata que ainda existe no meu país, certo? E o autor? O autor é muito fácil, tá? É o nome do nosso colégio aí do centro, nosso querido Castro Alves, certo? Recapitulando então, o romantismo, o romantismo é dividido em três partes: poesia, prosa e teatro. Na poesia, eu vou ter três partes: a poesia indianista nacionalista, a poesia mal do século e a poesia condoreira. A poesia mal do século é a poesia, aqui a primeira, exalta Eufânica, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A poesia aqui do meio, outra romântica, é Lord Byron, lembra do Lord Byron, certo? Sofrimento amoroso. Daí eu vou ter o Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Juqueira Freire, certo? E o Casimiro de Abreu. E por fim eu vou ter o Castro Alves, com Loureira. É isso, pessoal, certo? E a Condoreira criticava a sociedade. No slide seguinte, no slide 19, o professor bota uma imagem que é do Millet, né, sobre o tráfico negreiro, né, as condições ali do tráfico negreiro. No slide 20, o professor coloca o poema, um fragmento do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, né, que fala assim: era um sonho dantesco, o Tombadilho. Era um sonho infernal, dantesco nesse sentido infernal, o Tombadilho. A parte em que os negros, em que os homens e mulheres que seriam escravizados ficavam. Que das lucernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferro, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E esse dançar, eles dançavam de dor, porque o chicote, aquela serpente espiralada, ressoava nas costas deles. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras mulheres, moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Outras mulheres, elas estavam ali, eram moças, mas elas estavam nuas, assustadas, e elas pareciam espectros, pareciam fantasmas. Eu coloquei no slide 21 um presente para vocês. É um presente triste, mas a arte também é feita de tristezas, né? É um vídeo, ele é feito com pedaços, com partes do filme
lá Amistade, certo? Do Abu Janra declamando o poema O Navio Negreiro. É todo o poema para vocês. Assistam, escutem e prepare-se para fortes emoções, tá bom? Em sala de aula, o que o professor faria com vocês? Eu leria todo o poema com vocês, levaria impresso para vocês, interpretaria cada palavra, depois que a gente assistiria esse vídeo. Nessas condições, né, o professor está fazendo o melhor que o professor pode, tá bom? Façam o simulado. Quem não fez ainda o simulado da semana passada, faça, tá? Que a coordenação vai entrar em contato com os pais dos que não fizeram ainda, tá bom? Então tá bom. Forte abraço, tá? Fiquem com Deus. Gratidão. Gratidão por tudo.